Olá, tudo bem? Eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso. Você está no segundo episódio da série Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento. Bora lá? Então, como nós falamos no último vídeo, as emoções elas são terríveis, são traiçoeiras. Elas são muito egocêntricas quando elas não são trabalhadas, elas vivem em favor do ego, faz você procurar supostas evidências para segurar aquilo que você já acha. Como diz o provérbio, os olhos veem o que a mente quer ver. Mas sabedoria é saber dar nome certo às coisas. Então, primeiramente, o que é ser irracional? E o que é ser racional? Então, geralmente, quando a gente chama o outro de irracional, é sempre no objetivo de xingar, de humilhar e constranger a pessoa, não é mesmo? Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Aqui, a irracionalidade é tratada como sendo uma característica emocional que te impede de interpretar as coisas do jeito que elas realmente são e impede você de agir conforme o jeito que você deve agir. Assim, você corre o risco de viver tomando decisões erradas, interpretando os fatos de forma equivocada, tirando conclusões precipitadas, não terminar um projeto que começou e, o pior, viver os erros que sempre se repetem como uma espécie de padrão comportamental que nunca termina e que só te atrapalha, gerando conflitos desnecessários, vivendo com raiva, com medo, sempre gerando algum efeito imprevisível em você. Por exemplo, naquele exemplo mesmo que eu dei ontem, eu explico muito bem isso. Por exemplo, em uma situação de divórcio, a pessoa que é racional, ela vai pensar no longo prazo, na forma mais justa e menos conflituosa de resolver tudo. Vai pensar na criança e vai conduzir tudo na razão. Já agora a pessoa irracional vai querer ficar de vingancinha, vai piorar a vida do outro e assim, consequentemente, vai também piorar a própria vida, vai ferrar com a infância do filho e por aí vai. Tudo porque vive guiada pelas emoções e o impulso. E o mesmo vale também nas escolhas da vida, como por exemplo na escolha do parceiro ou parceira amorosa, em que muitas pessoas vivem irracionais, vivem escolhendo sempre o mesmo padrão de relacionamento que não presta e por isso vivem frustradas na vida afetiva. No trabalho, a mesma coisa, só querem um curto prazo e vivem repetindo padrões problemáticos com base na emoção que não conseguem ver, mas que agem ao sentir. E a pior característica da irracionalidade é a dela não aprender com o erro, pois a irracionalidade odeia a responsabilidade e a reflexão. E o pior, a irracionalidade é a nossa natureza, é a sua natureza, é a minha natureza. Mas por que somos irracionais por natureza? Então, simplesmente porque o lado racional do nosso cérebro é o córtex, que é um lado muito recente, muito novo na nossa espécie. Já o outro lado é o mais instintivo, mais impulsivo e também o mais antigo e também mais forte, que é o que está relacionado às emoções, que estão intimamente ligadas a esse lado, que visa simplesmente preservar a própria vida. Mas no caso da gente, nós, os seres humanos, nós traduzimos essas sensações através da parte mais recente do cérebro, ou seja, nós sentimos na parte mais antiga, mas decodificamos, digamos assim, se é que posso usar essa palavra, decodificar, na parte mais recente. E você sabe o que acontece? Nisso usamos especificamente as partes da fala e do pensamento. E é aí que surge o problema, em que distorcemos grande parte das coisas, em que simplesmente distorcemos tudo. Por exemplo, sentimos raiva de uma pessoa e arrumamos uma justificativa qualquer. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa porque ela é isso, eu não gosto daquela pessoa porque ela é aquilo, eu não gosto dela porque ela fez isso, porque ela fez aquilo e por aí vai. Sendo que, na verdade, a origem da raiva, às vezes, pode ser inveja, como um sentimento de inferioridade ou querendo algo que aquela pessoa tenha, mas que a gente não tem. Ou seja, sentimos uma coisa incômoda, mas traduzimos de outra forma, geralmente uma forma mais palpável ao nosso ego. Vou dar aqui um exemplo engraçado. Uma mulher crente e uma prostituta se encontram no elevador de um prédio e uma olha torto para a outra. Nossa, eu já tô até imaginando que esse exemplo vai arrumar alguma briga nos comentários com os grupos de evangélicas e com os grupos das prostitutas. Mas o que eu não faço para dar um exemplo que seja inesquecível aos meus inscritos, não é mesmo? Mas então, bora lá então. Eu vou dar um exemplo aqui engraçado. Uma mulher crente e uma prostituta se encontram no elevador de um prédio. E então uma olha torto para a outra. A crente, ela pensa, nossa senhora, mas que
quando morrer, vai fazer polidense no fogo do inferno. Ainda bem que eu não sou assim. Então, a prostituta também olha torto também pra crente. Pensa ironicamente, olha aí a irmã Zuleide, só falta passar alguém aqui recolhendo dízimo. Ainda bem que eu não sou assim. Mas então, gente, isso é o que acontece do lado de fora. Mas e o que acontece no lado de dentro, na mente delas? O que acontece do lado de dentro? Aí já pode ser o extremo oposto. Na crente, por exemplo, a fonte desse pensamento contra a prostituta pode ser um pingo de inveja em querer ter uma vida mais livre, invejando a mulher que representa essa vontade, que representa essa liberdade, traduzindo esse sentimento em uma forma de crítica acompanhada de autoafirmação. Já agora, no caso da prostituta, a fonte desse pensamento pode também ser um pingo de inveja em querer ter um relacionamento estável, uma vida mais segura, se sentindo acolhida por um grupo como o da igreja, querendo ter mais estabilidade, sendo que é justamente isso que a crente representa. Sacou só como é que é o movimento psíquico que ocorre aqui? E uma pessoa que captou muito bem esse fenômeno psíquico foi Freud, que falou: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. E também um velho ditado popular que diz: quando você aponta o dedo para alguém, outros 3 estão apontados para você de volta. Ou seja, muito do que apontamos para o outro fala muito sobre a gente mesmo. E isso é algo irracional. Ou seja, é da nossa natureza humana traduzir um desconforto em algo mais palpável. Não é por acaso que eu sempre digo de forma debochada que no debate político que o nazista é sempre o outro. Aliás, alguém tem que ser o culpado por tudo, não eu. E para piorar, muitas vezes a gente não tem acesso consciente a essas emoções e sentimentos. E pelo fato de a gente não ver isso, muitas vezes nós agimos de forma irracional. Por exemplo, a crente ou a prostituta tentando sabotar a vida uma da outra com base em uma justificativa qualquer. Mas só uma coisinha, eu não tenho nada contra as crentes nem contra as prostitutas, essa conversa sobre a condição humana que atinge a todos. Basta você ser um ser humano para passar por esses problemas da condição humana, não importa qual seja a sua profissão ou crença. Aliás, crentes e prostitutas, univos! Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para vocês receberem as notificações e para ter sempre mais conversas como essa de autoconhecimento. Autoconhecimento sem autoajuda barata, sem otimismo tóxico. Em uma semana me assistindo, vamos aprender muito juntos. E eu quero também te pedir mais uma ajudinha. Como eu falei no último vídeo, eu tô tendo dificuldades com o YouTube. Ele não tá entregando os meus vídeos a quem precisa. Talvez por algum erro meu. Então, eu posso te pedir para você compartilhar o vídeo? Pode ser nas suas redes sociais, pode ser para seus amigos, para os seus colegas, familiares, pois tanto eu quanto eles vamos todos ganhar muito mesmo com essas nossas conversas. Mas voltando aqui à nossa conversa, outro exemplo desse fenômeno psíquico é aquele rapaz que sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo, não aceita de forma alguma, fica homofóbico e sai perseguindo e agredindo homossexuais. Outro exemplo, só que agora mais complexo. A pessoa que teve um problema sério na primeira infância com o pai ou com a mãe e na fase adulta vira aquela pessoa que detesta tais características e ataca tais pessoas que lembram essas características. Ou então se atrai de forma irracional por essas pessoas, entrando em relacionamentos abusivos. Como, por exemplo, a menina que teve um pai alcoólatra que batia na mãe e só passa a se interessar com homens abusivos com o perfil do pai, pois as referências inconscientes dela sobre o amor, ela aprendeu com o pai. E até hoje ela age dentro desse padrão em que ela aprendeu na vida afetiva dela. Ou então pode acontecer o extremo oposto, de odiar todo e qualquer tipo de homem, sendo misândrica, jogando todos no mesmo balaio, com nenhum relacionamento dela dando certo, pois ela sempre arruma brigas desnecessárias e por aí vai, você já entendeu. E é óbvio, né, que esses exemplos aqui eu simplifiquei demais neles, demais mesmo. Mas na vida real geralmente podem ser mais complexos do que isso, envolvendo muitas variáveis, até mesmo outras causas. Mas a questão é que todos nós temos algo assim dentro de nós, de uma forma ou de outra. Valendo lembrar que estamos falando da nossa natureza, todos nós temos, então não precisa ficar envergonhado ou envergonhada de assumir isso para você mesmo, pois essa é a arma do autoconhecimento, é a autoaceitação. E se falando de vida interior, você só pode mudar algo caso você aceite aquilo. Caso contrário, não há mudança. Então, mas agora, com esse problema já muito bem detalhado, que é o problema da irracionalidade guiando a gente nos dias atuais, como começar a adestrar essa irracionalidade?
Eis a questão. Então, a primeira etapa para lidar com a irracionalidade é reconhecer os preconceitos ocultos dentro da gente e que são naturais e que você tende a ter, que te torna irracional. Como a gente falou anteriormente, o que mais afeta a racionalidade são as emoções, mas disso tudo o maior vilão de todos é sempre a fuga da dor e a busca pelo prazer, que é o que faz com que tudo gire em torno das emoções. Por exemplo, é mais fácil a gente evitar ideias contrárias às nossas, mesmo que essas ideias contrárias estejam certas, pois é mais confortável pra gente. E quando a gente tá certo, a gente tenta engolir a nossa opinião, a nossa certeza e abrir mão dela para evitar entrar em conflito com o grupo, tudo por medo de sermos rejeitados. Todo esse fenômeno que eu acabei de falar foi descrito por Freud como o princípio do prazer, em que a gente vive correndo do prazer e fugindo da dor sem perceber. Aliás, se você pensou agora, ufa, nossa, ainda bem que eu sou diferente da maioria e eu não passo por isso. Então, esse é um exemplo bem claro do princípio do prazer, que ignora a realidade dolorosa. Mas então, é muito importante na questão do autoconhecimento a pessoa reconhecer isso, pois muitas vezes essa é a fonte da irracionalidade. Mas agora fica a pergunta, quais são as formas em que a nossa mente age de forma instintiva, nos sabotando dessa forma? Eis a questão. Então, até agora eu expliquei a raiz do problema, mas eu não especifiquei ele, que é o que eu vou fazer no próximo vídeo da playlist, que é o vídeo que você vai assistir amanhã. Da playlist chamada Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento, que vai aparecer para você clicar nos últimos 20 segundos desse vídeo. Ou então você vai encontrar aqui na descrição. No próximo vídeo, vamos especificar sobre essas chaves da irracionalidade, trazendo elas à consciência, podendo assim buscar ferramentas para lidarmos melhor com elas. Em resumo, vamos falar das formas da mente que ela usa para nos autossabotar, sem a gente notar. Bora lá então para o próximo vídeo? Bora lá então que eu tô te esperando. Falou! Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!